Primeiramente, assim, seria legal a gente fazer um pequeno histórico do que é o projeto. Sou professor de escola pública há mais de 20 anos, trabalhando no município, em primeiro lugar. E nesse projeto, né, e tem cerca, assim, aproximadamente 2 anos, cujo objetivo principal é a investigação do que os alunos, de como os alunos se relacionam com o meio digital. Então, esse projeto ele tem como objetivo fazer diversas ações centradas nessa sala, um survey que foi aplicado pelo pessoal, né, da equipe da PUC, com cerca de 300 alunos. Nós temos 1.184 alunos no CEP, chegando a ter 1.600 alunos. A nossa meta antes da pandemia era 2.000 alunos. A pandemia provocou um verdadeiro desastre na nossa gestão, quando eu assumi. Eu já saí da gestão por questões pessoais, mas ainda continuamos com um plantel de alunos significativo. O 1.184 é uma comunidade, praticamente todos da Rocinha, é uma escola que atende a Rocinha. E nós, como professores bolsistas, oficineiros, né, no meu caso, da subgeografia, coloquei, né, a situação de se investigar qual é o tipo de mídias, né, que eram mídias em aberto, né, mais focado em mídias sociais. Mas eu coloquei a questão do uso de aplicativos de geoposicionamento. Então, eu desenvolvi uma oficina de geoprocessamento, uma oficina de geoprocessamento e sensoramento remoto com os alunos da vacina. Em primeiro lugar, desenvolvendo uma competição de fotografia digital dentro da comunidade. É difícil colocar os alunos de uma comunidade à noite, trabalhei com o público da noite e da tarde, para tirar fotos dentro da comunidade. Eu desenvolvi uma busca de usuários no Google Maps. Por que o Google Maps? Porque ele saiu do survey e foi aplicado fazendo parte do escopo do projeto. Além, esse aí é o resumo, né, do que é o projeto, né, buscando essa interdisciplinaridade. É muito legal esse diálogo entre a academia e nós, professores, que estamos lá na ponta, na sala de aula, né? Eu digo, eu sou professor de chão de escola, né? Então, o professor chão de escola, aquele professor que é o seguinte, dá aula sem um desses recursos que estão aqui disponíveis, às vezes, em ar-condicionado. Então, imagina hoje, você numa sala de aula, com calor, nessa onda de calor, sem ar-condicionado, tentando fazer com que a relação ensino-aprendizado aconteça. É muito difícil. Às vezes, você tem que pular de fora da escola para que você tenha uma sala aerada, melhor do que você dispõe. Então, nós temos aqui o resumo e essas fotos que vêm a seguir, né, que nós desenvolvemos também a questão do letramento digital. Letramento digital envolve, né, a habilidade de alunos, né, que eles precisam ter, né, nesse novo mundo digital, e nós usamos o Google Earth associado aos conceitos de geografia, do BNCC, e que eu trabalho com eles, lugar, território, paisagem, e nós usamos o aplicativo para que eles, através de ferramentas em função do aplicativo, pudessem fazer comparações entre o território da Rocinha e o território do Vidigal. Então, esse mapa ali, os meninos ali trabalhando na sala que ficou genericamente conhecido como a sala da PUC, na escola. Então, assim, o referencial, né, o topônimo, né, usando bastante termos geográficos, desculpa, porque é uma informação, né, eu sou da área de geoprocessamento, de geofísica. Então, assim, o topônimo que se tornou a sala, né, uma referência geográfica, inclusive na escola. A aula vai ser onde? Vai ser uma sala da PUC. Então, ficou conhecido com esse, ou a sala do Alfredo, porque às vezes eles têm a mim como referência. Então, ali tem o resultado do nosso trabalho, está aí atrás aí, o comparativo de territórios. Eu coloquei a seguinte questão: se tivesse uma calçada em volta da comunidade, quantos quilômetros teria essa calçada para a gente correr? Então, deu 3,6 quilômetros, eu até achei pouco. Inclusive, tem a participação de alunos autistas nesse mapa, tá? A gente já está trabalhando com alunos especiais. Era uma oficina feita de 4 da tarde às 6, aberta. Então, o aluno que estava de bobeira, que estava em horário vago,
ele ia chegando, e o que é isso? Que sala é essa? A curiosidade é a primeira coisa, né? Então, não foi nada forçado. E claro que nós desenvolvemos outra estratégia diretamente com os alunos, que eu vou falar em seguida. Uma das atividades desenvolvidas foi a questão do uso de aplicativos de deslocamento urbano, né? Principalmente Waze, Google Maps, coisas que eles já usam para o mercado de trabalho, que muitos são empreendedores, alguns já estão é, desenvolvendo, né, esse tipo de trabalho, iFood, esse tipo de serviço, eles usam, eles têm habilidade. Então, o letramento digital envolve habilidade com novas tecnologias digitais. O problema, depois nós vamos discutir, e aí é ponto de debate, é que como fazer letramento digital com alguém que precisa de letramento formal? Eu sou professor do município. Eu sei muito bem como esse aluno chega do município no estado. Ele chega, principalmente no período pandêmico. Pós-pandêmico, eles ficaram um ano ou até mais sem ver disciplinas importantíssimas no nono ano. E aí a novidade, né? A joia da coroa, que eu achei, foi a introdução de uma tecnologia que está na crista da onda, principalmente por causa da guerra da Ucrânia, o uso de drone. A guerra da Ucrânia tem mostrado que Davi Golias, né, um drone de US$ 500 pode destruir um tanque de milhões de dólares. Basta que você saiba fazer o negócio. E eu descaracterizei o uso militar do equipamento e foquei no mercado de trabalho. Como pensar drone numa área conflagrada, que teve vários professores dizendo isso não vai dar certo. O primeiro tiro no pé foi do esporte escolar. Isso não vai dar certo, é uma área de comunidade, cuidando com artilharia antiaérea, etc. Isso tudo foi planejado de acordo com a escolha do equipamento, é um drone de uso pedagógico, né, o DJI-Tel. Ele é programável, então a gente ia desenvolver a questão de programação com Python, Scratch, ou seja, o projeto ele vai se ampliando, né? Porque quando a gente fala em projeto na área digital, é um guarda-chuva muito amplo. Então, a gente consegue ir por vários caminhos. E como a gente tinha essa liberdade de usar a geografia, falei, por que não? O drone é de uso privado, né? Eu comprei para eu usar em sala de aula. Vocês podem observar que ele voa bem dentro da sala de aula. Então, eu não preciso ficar, né, usar o externo, né? Então, isso já acabava com a questão de segurança. E foquei no uso parcial, uma foto da escola, feita pelos alunos. Eu tenho até um filme gravado em 2K, mas ficaria muito extenso, né, de alta qualidade. Eu levei um ano para formar um operador de drone. O que aconteceu? Ele me mandou um garoto cabeludo, de skate. Daqui a pouco ele me manda uma foto todo camuflado na frente de um tanque. Eu perdi ele para o exército. Cara de serviço militar, né? Acabou ele para ele trazê-lo, para ele fazer o seu depoimento aqui. Ele está em regime de semi-internato, preso no quartel. Com certeza o exército vai me agradecer por ter formado um operador de drone. O básico ele já sabe. Essa foto ele tirou da comunidade. Ele, inclusive, já foi chamado para filmar a formatura. E nós tivemos um objetivo prático, que é a vistoria do prédio. Nós usamos a oficina de drone para a vistoria predial, incluindo a entrega de um relatório oficial ao diretor-geral da escola do estado do prédio. E ele está usando essas fotos para pedir tinta, pedir manutenção para o CEP. Ou seja, o garoto já está empregado. E ele sentiu isso. E ele falou, Pedro, quanto que está um drone desse nível? Eu falei, não, parado. Adquirimos 8 drones. Demorou porque veio da China. Um drone melhor, uma especificação melhor, e a gente ia aumentar a oficina, né? Então, assim, a minha parte no trabalho como professor foi desenvolver novas técnicas, novos procedimentos, o uso de novas tecnologias como instrumento pedagógico de ensino, né? E mostrar para eles, né, que essa é uma tecnologia que já está disseminada, não só aqui no Brasil, mas no mundo, mas que pode ser usado para o bem também. Pode ser usado para ele ganhar um dinheirinho, fazer um audiovisual, fazer um trabalho técnico, porque o diretor não precisa colocar um andaime para fazer a vistoria no prédio. A gente pode fazer uma vistoria visual, claro, né? Não uma
com a percussão do material do prédio. Então, o resultado final, para encerrar, foi muito exitoso. O sinal é que eu achei que ia ter mais aceitação pelos nossos alunos, né? Os alunos vinham e se interessavam e daqui a pouco voltavam para a sua bolha, que era a sala ou pátio, fazendo o screen roll, né? No celular, sem parar, quando eles tinham disponível uma oficina bacana para eles. Até, poxa, vocês reclamam que o ensino público não tem nada. Quando tem alguma coisa, vocês voltam para a inércia do que vocês já estavam fazendo. Eles se interessaram. Pô, o que é isso? Pô, qual é a hora da oficina? Mas a procura foi um pouco baixa. Tivemos que mudar a estratégia, trabalhar diretamente com as salas, o que melhorou o alcance do projeto. Então, é isso, um projeto que realmente alcançou várias etapas propostas, mas ainda tem muito a dizer. E o Lúcio, que está aqui presente, ele vai falar um pouquinho sobre a parte dele, né? Porque o projeto são 4 oficinas, né? 4 professores oficineiros desenvolvendo. Tem outro professor, o professor Breno, só para encerrar, que trabalhou comigo junto na oficina com a área de sociologia, né? Eu trabalhava com conceitos de geografia e o professor Breno trabalhava comigo com os conceitos sociológicos. E foi muito legal essa parceria. Agradeço a PUC pelo momento. Eu acho que esse coloca um bloco importantíssimo dentro dessa nova era e esse diálogo. É muito difícil um professor de escola ter esse espaço. Há muito tempo que eu não entrava na universidade para falar. Então, assim, agradeço mesmo o dia de hoje. Obrigado a todos. Professor. Bom dia para todos, para todas. Primeiramente, meu nome é Lúcio Massafé, né? Já foi anunciado pela Ana. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse colóquio, né? Agradecer ao professor Edgar Lira, agradecer também ao professor João Timó, que é o nosso diretor, e também agradecer à Secretaria de Educação, né, porque ela está em parceria também com isso, e foi necessário o aval, digamos assim, dela, para que a gente pudesse estar atravessando, né, essa floresta de desafios que tem sido, né, o projeto ainda está em curso, né, para uma etapa final nossa, né, em alguns meses. Enfim, muito feliz de estar aqui e vamos lá. O que eu tenho para compartilhar hoje com vocês a respeito do trabalho que me coube, digamos assim, né, da parte específica que eu tenho desenvolvido junto com os alunos na escola, a primeira coisa que eu devo dizer é que assim, havia uma certa angústia, né, minha como professor no início do trabalho. E isso é devido, tenho que citar essa coincidência, né, tem aqui uma colega junguiana, a sincronicidade de receber a notícia hoje de que na Câmara, né, dos Deputados já está em uma reversão, né, do danoso, do maléfico, do novo ensino médio, né, e parte dessa angústia, que eu estou de início aqui colocando para vocês, vem justamente de sendo um professor de filosofia e de psicologia, mas lá no CIEP, eu não dou aula especificamente de psicologia, há anos que é muito desagradável, é sofrido para os alunos também, a gente tem que conviver com essa retira tempo da disciplina, com o tempo da disciplina, extremo, aí tira dos outros colegas também de áreas próximas, né, também de humanos, e não somente, no ensino médio agora, eles tentaram, estavam tirando não só da área de humanas. Então, esse foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto ligado a esse, e que nas oficinas de aula, que foi o meu caso, né, eu trabalhei bastante nisso, junto com os alunos, né? Inclusive, mais aprendendo junto com eles do que propriamente levando algo já pronto. Foi tentar reconstruir, refazer, acho que a palavra melhor é essa,
refazer um espaço onde tanto metodologias como os recursos didáticos pudessem se adequar mais a uma era, digamos assim, né, que nós estamos vivendo já há um tempo, que avança cada vez com mais velocidade, de tecnologia digital, que está entrando em nossas vidas, em sala de aula também. Na prática, do que eu estou falando, né? Eu percebia, eu sentia isso em sala, né, muitos colegas falando, né, que aquele modelo, né, que eu cresci com esse modelo, né, na época, chamava-se científico, segundo grau e tal, muito quadro em sala, né, os estudantes prestando atenção ali naquela relação professor em frente de sala, expondo, apresentando, uma outra vez algumas atividades. Isso estava já entrando em choque, já. Eu percebi que em 2011, 2012, isso muito em choque. E na sala da PUC, né, que também tem um apelido de sala digital, com alguns alunos da sala digital, sala da PUC, aquela sala que a maioria, né, esmagadora ali gosta, né, e foi uma novidade, né, proporcionou a gente recriar. E aí, vamos lá, né, recriar o quê? E aí, essa parte que a gente vai, no final, a gente problematizar esse aparelho aqui, que ele pode ser o smartphone touch, né? Ele pode ser usado como um recurso extremamente interessante na aula, em pesquisas e tal também, mas ele tem um outro lado, que é um problema, que eu não vou falar de cara aqui agora. Então, com eles, as aulas, olha, gente, foram mais de 30, né? O que eu chamo de seria uma espécie de uma oficina, 35, 40 aulas, né? Eu fui sentindo eles, ouvindo opiniões e demandas e tal, e levando coisas que eu queria para dar proporcionar esse novo espaço. Vou dar um exemplo aqui. A gente usou muito em sala assistir episódios de séries, documentários e filmes, né, tanto para trabalhar a parte de conteúdo, né, como para desenvolver com eles uma transição de aula, por exemplo, alunos que foram meus alunos do terceiro ano, né, e no primeiro ano, que estão no terceiro ano, de uma sala de aula que tem TV, que tem internet veloz, que tem notebooks e que a aula pode ser dada sem ficar só uma exposição, apresentação em quadro, ou texto lido e tal. E uma das séries que a gente usa muito é a Black Mirror, né? Alguns episódios da Black Mirror, que, assim, gente, não daria para usar o meu tempo aqui para descrever o que aparece, né, nas aulas, com esse desafio. É um desafio, viu? Porque, assim, eu confesso para vocês, quando eu falo da indústria, que no início, o novo, né? Porque eu falo assim, cara, como é que vai ser se eu escolher um filme, um documentário, uma coisa errada, né? A gente não entender que isso aqui é um cinema, a coisa já está meio desandada, todo mundo de olho no celular, o professor tem que fazer quase que uma apresentação de TikTok, né? Hoje em dia está assim, se você não der uma aula de TikTok, né, o aluno dorme, fala muito assim, entendeu? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas eu já ouvi isso, né? E aí a coisa foi funcionando, né? Ela foi funcionando com problemas, depois a gente fala, né? Mas eu vou dar um exemplo agora que envolve conteúdo, né? Essa série, por exemplo, não é a única. A gente tem muito material que pode fazer isso. Só que tem que ser testado. Eu acho que tanto quanto pensar antes, teoricamente, para elaborar, isso tem que ser testado, né? E pode variar de uma turma para outra. Ao invés, por exemplo, né, um conteúdo na filosofia, né, é tradicional, a gente, em algum momento, primeiro ano, em outros, você abordar, né, no caso, pegando a filosofia antiga, quando vai olhar um autor como Platão, a alegoria da caverna, mito da caverna, é clássico, né? Em outras disciplinas se fala disso. O Black Mirror tem diversos episódios que a gente pode começar ao contrário, né? Em vez de pegar, olha, lá na antiguidade, Platão na caverna, você começa apresentando um episódio, por exemplo, Nosedive, ou Joana Péssima. Gente, tem mais de 10 que você pode pegar. E você começa a contar, a criar o bate-papo, a conversa, ao contrário, usando aquela mídia. E acreditem, é muito interessante, né? Mas, assim, a gente se colocando, né, com a presença ali, corpo e coração, aprendendo junto com eles.
E sempre tem essa pequena tensão, que é qual tensão? São jovens que nasceram, né, dentro dessa cultura do celular touch, né, que é o smartphone, né? Muitos eles têm uma relação com esse dispositivo que eu não preciso, nesse momento aqui, estender, basta ir no metrô e tal, que vocês vão ver. Isso, dentro de sala, se tornou uma questão. Não vou nem dizer um problema, que a coisa é tão séria, no nível, inclusive, psicológico, né? Mas tornou-se uma questão. Então, esse aspecto das oficinas, né? Das oficinas, das aulas, da oficina, eu acho que tem sido muito enriquecedores, não só para mim, né? E o feedback que eu tenho também dos estudantes tem sido positivo nisso, né? E isso não foi planejado, isso foi surgindo. A respeito da parte didática, de recursos, né, eu acho legal compartilhar também com todos os colegas presentes, todos os colegas presentes aqui, que essa inquietação eu já vinha, e agora, já vinha trazendo comigo, né, e agora, com essa parceria, com esse projeto, com os colegas vêm realizando, né, para a gente ir tocando, eu diria que novas ideias têm surgido para questões da área da didática, das aulas. Eu desenvolvi, há uns anos atrás, para tentar já melhorar a dinâmica com os alunos, dois jogos, né? Jogos com conteúdo, um baralho de filosofia, né? Com conteúdo também de mitologia, para o primeiro ano e tal. Deu trabalho danado, nunca consegui fazer o tabuleiro, porque daí a ideia era fazer um RPG, aí seria massa. Talvez não quisessem nem terminar a aula, seria uma coisa, né? Mas é bem legal, né? E o Filosoforca, que é um jogo de forca de filosofia, com dicas imensas, que, na verdade, veio sugerido por alunos também e tal. Poder transpor, eu ainda não executei isso, né? O problema do analógico e do digital. O que é o analógico e o digital? A gente conversou um dia sobre isso. Eu não consegui transpor ainda isso para um software, um aplicativo. Inclusive, eu não tenho conhecimento para fazer isso. Porém, no Canvas, eu descobri há pouco tempo, no Canvas, é possível fazer algo que fique bem próximo do que você criar um aplicativo, assim, que seria algo muito grandioso, né? E eu acho isso muito bom. E, assim, eu imagino que, eu estou dando dois exemplos, que deve ser possível criar diversos instrumentos muito parecidos. Que não se trata, gente, de fazer uma observação aqui, não se trata, eu pensei nisso, por isso que eu estou fazendo aqui uma colocação comigo mesmo. Não se trata de levar o game para a sala, né? Uma coisa meio gamificada. Não, isso não. É de quebrar, romper com o uso desse jogo, né? Que é muito legal, e eles fixam conteúdo e trocam, romper aquela dinâmica que tinha numa aula mais parada, né? Numa aula mais cristalizada na posição do professor lá na frente, o aluno sentado olhando, tal, com jovens que, lembro, né, eles, cada vez mais, a capacidade que eles têm, né, que eles estão podendo desenvolver, de sustentar uma relação de atenção com alguém, isso está se alterando muito, né? Tem diminuído, né? Entram questões de técnicas de psicologia comportamental aqui, não tenho intenção de discutir para esse campo isso hoje, mas de causa vício, né? E dentro de sala de aula é evidente que isso vai aparecer. Se isso aparece para tirar selfie, né, na ponta de uma cachoeira, né, a pessoa cai, isso vai também aparecer alguma coisa dentro de sala de aula. Né? Que mais? As oficinas, João Péssimo. Eu acho que dentro eu vou deixar para o final, não sei se eu falaria agora aquela questão tem uma questão que me preocupa um pouco, e aí eu acho que é um problema. Acho que na hora do momento das perguntas, fala isso, alguém pode perguntar. Como que é a coisa complicada? Hoje eu recebo, nós recebemos agora cedo, né? A Câmara tratou essa reversão no ensino médio, né? E para vocês verem como o grau de dificuldade para desenvolver esse trabalho, ele não é pequeno, né? Muito longe disso.
Numa das instituições que eu dou aula, não cabe nomes, nada, o que interessa é o problema, né? Uma reunião de pedagógica, então, assim, me foi solicitado que evitasse, por exemplo, fazer avaliações, né, quando fosse o momento com os alunos, onde houvesse somente texto para desenvolver, a escrita, né? Ou seja, uma redação, uma dissertação e tal, que é o que eu sempre gostei, e usasse mais múltipla escolha. Motivo, os alunos eles não estão, em boa parte, conseguindo escrever. Então, apareciam muitas provas em branco, muitos trabalhos em branco, não conseguem escrever. Isso foi pedido que foi feito. Ao invés de ficar full da vida, né, com esse pedido, né, isso, como eu estou trabalhando com todos os colegas desse projeto, isso aguçou mais ainda a minha preocupação no sentido de que tem muita coisa para ser trabalhada e sem garantias de solução de resolução. Porque, ao haver esse pedido, não é demais pensar que ele deve ter sido feito, deve estar sendo feito em diversos locais e tal. Isso é um sintoma, né, de que há uma dificuldade grande, né, dos nossos jovens de letramento, nem letramento digital, letramento mesmo, de lidar com as letras, né? Lidar com as letras, lidar com a fala, lidar com a articulação, com os contatos, com os diálogos, e lembrando, tá, gente, eu sempre, quando aplico um trabalho desse, eu insisto, eu falo, gente, escrevam como vocês quiserem. Usem as palavras que vocês quiserem. Então, eu vou tentar entrar na fala de vocês, valorizar ao máximo, então, e não sai, né? Não sai, ou seja, é travado. E aí, como é que fica, né? O NEM, pensando em Enem, e como é que fica a vida depois do terceiro ano, diante de um problema como esse? Né? Que eu acho um problema grande. Veja bem, o problema grande que eu estou falando não foi o pedido, a sugestão que me foi feita. Foi uma sugestão, não foi uma ordem, nem nada disso. Foi esse sintoma gravíssimo de uma realidade que está aparecendo assim, né? E que no momento que a gente está lidando com letramento digital também, e que envolve uma série de recursos, não é só, né, o Word, Excel, não, aplicativo de navegação, né? Saber baixar um software, saber subir um vídeo, uma música, tudo que envolve, né? O que é o compartilhamento, o que está por trás, o que está por trás, eu já fiz isso em sala com eles, o que está por detrás da dinâmica de um TikTok ou de um YouTube, que são, né, de donos diferentes, para ficar oferecendo aqueles quitutes daquela maneira, né, fazendo com que eles salivem, né, não consegue sair da dinâmica dos vídeos um atrás do outro, hora e tal, que tem uma dinâmica ali, né, de condicionamento ali, para fluxo de dopamina, para fazer com que a pessoa fique mais tempo para propagandas e tal. Tem toda uma estrutura, né? Não é nem por detrás, não é na frente disso tudo, e que na ponta vem esse problema do letramento. Ou seja, o recurso que nós temos para a gente conversar, se encontrar, que é a linguagem, é a palavra, na hora do registro da escrita, isso não sai. Isso é visto em sala, gente. Isso é visto em sala de aula. Alunos e alunas, assim, pessoas que você vê que são pessoas adoráveis e tal, mas eles estão travados, alguns falam isso. Eu não consigo escrever para isso. Já teve aluno que chegou para mim e eu tentando ajudar. Eu não sou professor de língua portuguesa, né? Eu não sou qualificado para dar uma aula, mas assim, eu tento, dentro, até para o Enem, repetir a redação do Enem para quem vai fazer, para quem vai tentar uma vaga na universidade pública, isso é um requisito importante, entendeu? E nesse momento que isso foi colocado, né, isso ficou como um problema, entendeu? Eu acho que a gente podia partir para, né, para essa etapa. É isso que eu tinha para compartilhar. Eu não sei se já passou aquela imagem do João Péssima, já? Não, eu já usei com ele João Péssima, Noisidade, vários, gente, e não só no Black Mirror, né, para fazer essas aulas e tal. E o feedback, né, desses encontros aula,
eles são tanto uma roda de conversa, como produção de algum material que eles possam dar, né, sobre entendimento, articulação com algo teórico, né, dentro do percurso das séries, e a coisa tem que funcionar. Eu acho que a angústia inicial que eu tinha, de como fazer isso, como dar início, será que vai dar certo isso já passou. Agora, o problema que eu encontro é mapear e pesquisar mais e mais material disponível nesse formato, né, para poder usar, inclusive de áudio, que eu ainda não experimentei só. Eu sei que tem uma oficina de podcast lá, né? Para poder usar essa parte que não usa imagens, mas só áudios, pode ser usado também com eles, né? Coletivamente que eu falo, não é só individual. Eu acho que é isso, a gente pode agora para a etapa das perguntas, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui, por terem me escutado. Né? Muito obrigada, dona Pedro, muito obrigada, Lucy. E eu anotei algumas coisas aqui que me chamaram mais a atenção. Eu queria começar por uma, que é onde você terminou, que é a diferença dos objetivos, né, do uso da tecnologia. Na minha experiência como professora, é uma coisa limitada, mas foi a minha experiência nos Estados Unidos e a experiência de vocês aqui, o que vocês propõem aqui, né? Porque e aí isso tem a ver com o TikTok, todas as coisas que você falou. Porque lá é uma coisa da didática ser colocada numa tela, que não é nem a televisão, é uma tela e uniformizada para todo mundo, né? É um material tipo TikTok, vai página, 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 com foto e texto, né? Eu acho que está dentro dessa ideia, né? E a diferença do trabalho de vocês, que usa a tecnologia, mas de uma coisa mais reflexiva, né? Para usar a mídia social, o que está acontecendo, para os alunos fazerem a sua própria reflexão, né? Isso acho que é uma coisa importante. Uma coisa que eu achei bem interessante também foi o trabalho do Antônio Alfredo, foi a questão da imagem, né? Porque a imagem da Rocinha, junto com o Vidigal, não sei se vocês lembram da projeção, a dimensão das duas favelas, que tem gente que chama de comunidade, aí varia, né? É uma coisa impressionante do ponto de vista social, da dimensão urbana. Então, acho que isso é legal também para a própria reflexão dos alunos, né? E eles ocupam aquela área enorme, sem contar as outras favelas do Rio, né? Mas só ali, né? E a aplicação da múltipla escolha, que você falou também, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Na minha experiência de dar aula na high school lá nos Estados Unidos, na área de Boston também, né? Mas lá é muito unificado, tudo. É só múltipla escolha. Não tem. Tem uma ou duas questões dissertativas. Não sei se alguém aqui tem uma outra experiência, né? Nos Estados Unidos, como, por exemplo, como professor na área pública, né? Então, acho que isso é uma tendência mesmo, de fechando, né, cada vez mais a possibilidade do aluno aprender alguma coisa. Eu tenho uma neta de 17 anos, por exemplo, que não sabe escrever. Ela escreve umas coisas horrorosas, que eu fico corrigindo, né? Apesar de viver o tempo todo ali na telinha, né? Então, isso é uma barra pesada. Aí, enfim, eu queria abrir para vocês fazerem perguntas para os dois professores, né? Aí eu não sei como é que funciona, você leva lá? O microfone se liga. Olá, bom dia. Eu sou Clarice Souza, professora do Departamento de Informática, aposentada. Muito obrigada, professores, pelas super reflexões. Eu queria, muito rapidamente, compartilhar com vocês uma dúvida. Em 2010, de 2010 a 2015, eu trabalhei com uma escola pública, o Colégio de Aplicação da UF e algumas escolas aqui no Rio,
num projeto de letramento digital que a gente chamava na época de raciocínio computacional. A ideia é um pouco fazer a ideia aparente era aprenda a programar. Nós anunciamos essa ideia, está aqui do meu lado a Ingrid Monteiro, que fez uma tese de doutorado em cima disso, da computação como uma autoexpressão, quer dizer, na realidade de você começar a programar como uma maneira alternativa de se expressar socialmente. Eu sou formada em letras, eu compartilho totalmente a angústia de vocês com o problema de letramento. Então, a minha grande preocupação é o analfabetismo funcional. Então, a expectativa que eu tinha naquela época, e faz bastante tempo, né, era de que, de alguma maneira, a gente começando a mostrar que você pode pegar uma linguagem, mesmo que seja de programação, para expressar o que você pensa, e o que você acha, e o que você quer causar nos outros, né? Quer dizer, você influenciar os outros através de interfaces de programas, que é a minha área de pesquisa, poderia ser uma alternativa, e a Ingrid tem muito mais a falar sobre isso do que eu. Hoje em dia, eu acho que eu estou aposentada, mas se eu fosse fazer de novo esse projeto, eu acho que eu faria uma modificação nisso. Eu chamaria os professores e alunos para fazerem um design de tecnologia com a gente, para começar do zero. Assim, não levar uma tecnologia para a escola, mas chamar a escola para desenvolver uma tecnologia que a escola acha relevante. Então, eu gostaria de saber se vocês acham, como vocês acham que isso seria recebido. Vamos responder. Bom, concordo contigo em relação que é melhor um saber construído do que um saber pronto. Então, nós temos uma oficina já desenvolvida há um certo tempo de robótica, um kit da robótica, onde os alunos aprendem a construir, né, virou modinha, né, campeonatos de robô e tal, e o CIEP se inscreveu no dele. Os professores, o diretor 4, professor de física, já foi responsável por essa ação. Então, concordo que você construindo dentro da escola, até por isso que eu coloquei a ideia do Python e do Scratch. O drone, como ele é programável, esse tipo de aparelho que eu escolhi, que é um drone pedagógico disseminado nas escolas americanas, veja bem, a desigualdade social é tão grande que a gente está na época dos Flintstones, ainda, daquela lascada. Em relação a você dar aula, a maior parte da nossa aula são dispositivos, cuspe, agora é cuspe canetinha, desculpa falar desse jeito, né? Isso quando a canetinha funciona. Então, assim, a gente está sempre, sabe, uma demanda muito grande de novidades e junta a questão do letramento. Então, assim, a minha intenção era trabalhar com a linguagem Python Scratch como uma forma de letramento, porque tudo é linguagem. Estamos discutindo, né, Lúcio, né? Ele coloca a tecnologia é uma forma de linguagem. E a gente está permeado dela, como diz o Milton Santos, né, grande geógrafo, né, o meio técnico-científico, né, que faz parte, né? Então, eles se acostumarem com esse tipo de linguagem de maneira construída melhor. Mas, geralmente, isso já vem de cima para baixo, vem, né, como um projeto desse, um professor meio, quero fazer algo diferente, vou trazer um aparelho para ter uma alternativa. E uma outra questão que eu queria trazer para esse colóquio é que a gente tem uma política de manutenção dos equipamentos, tudo se estraga, tudo quebra, tudo vivo que a PUC não tem um departamento de conservação, de manutenção, para que numa aula, esse não fique um ar-condicionado não esteja falhando, o computador não esteja quebrado. Mas as escolas públicas, todo e qualquer aporte de recursos ou de projetos, eu não quero jogar água, né, no negócio não, mas para um caso a se pensar. A prefeitura tem a tal da conservando para a questão de infraestrutura. Eu estou falando isso porque eu já fui gestor. A gente, quando já foi gestor, tem um olhar holístico para essas coisas. Então,
Além disso, de não contribuir ou contribuir menos do que uma construção coletiva dos próprios alunos, vamos montar um drone próprio. Pode ser a próxima etapa. A programação com Scratch Python seria muito mais interessante. Então, nós temos N dificuldades do próprio aluno de chegar na escola, a dificuldade que ele quer arrumar um emprego, aí vem as Forças Armadas, que eles estão em idade de prestar serviço militar, como eu falei. Eu perdi meu grande monitor. Ele estava assim, professor, me dê mais conteúdo de geoprocessamento. Me dê mais, eu quero referência, porra. Eu estou acostumado ao aluno levantar o braço e pergunta, eu não posso ir ao banheiro. Então, assim, quando você pega uma motivação extraordinária de um garoto, eu tenho um trabalho com quantidade, eu não sou coisa, eu trabalho, né, com essa questão, às vezes, com a duplicação do conhecimento, com a replicação do conhecimento, esse aluno ia fazer isso. Então, assim, dificuldade de imersão, eu concordo contigo, que é difícil você construir algo que falta no estudo. A gente tem que contratar sempre algo e as coisas quebram, quando o professor vai usar já não tem mais. Então, há uma intermitência dos processos. Tá? Então, não sei se eu consegui responder. Também. O que você estava falando, que você colocou, me remete a duas coisas. Uma delas é que me trouxe à memória, na época que eu trabalhei na FAETEC, eu fui professor substituto de lá, no departamento de informática, num curso de videogames técnico para jovens, né? E eu era o responsável pela disciplina que era a criação de perfil para videogame. E nunca tinha existido. Então, foi uma loucura. Primeiro, foi uma loucura ter aceitado. E a mais loucura ainda está fazendo lá. Porque, assim, eu criei o negócio sem ter parâmetros, né? Fui pegando e tal, assim, anteriores. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente percebeu que tinha professores de informática, um laboratório muito bem equipado, um computador para cada um ambiente dual boot, Windows e Linux e Unix para fazer os games. Essa não era a minha parte era o perfil. E eu detectei neles um prazer muito grande, né? E um investimento ali, em estar colocando na linguagem deles a criação dos perfis, de entender o que é um perfil, o que é um personagem. E eu pude visitar partes teóricas da filosofia e da psicologia sobre isso até antiga. Gostaram. Né? Falando de Aristóteles, rapidinho, para jovem, tá? Da poética, do teatro, depois do cinema, né? Hoje em dia, criação e tal. E eles entravam, as aulas eram muito legais, né? Mas tudo dentro do contexto de jovens que estariam equivalente ao terceiro ano, né? Curso técnico e tal. Ou seja, eu estou dizendo isso porque é um mundo que seria maravilhoso se isso pudesse, eu acho, que ser expandido, né? Na nossa educação, nesse período, e me fez lembrar, veja só, isso veio na minha cabeça, né? Uma pessoa, uma pensadora, que eu acho muitíssimo interessante, não sei se você conhece, a Renata Ávila. Ela é advogada, ela é especialista em tecnologia, né? Em patentes e tal, ela é advogada do Julian Assange. E a Renata Ávila, eu tive a oportunidade e o prazer de assistir uma conferência dela, fazer perguntas e tal. Ela defende exatamente isso, mas também com os povos nativos, porque ela é guatemalteca e ela diz que esse tipo de educação, né, em que os jovens podem tratar as tecnologias como uma linguagem, ele tem que ter acesso, tem dispositivo também. Isso é o que deveria ocorrer, porque há pessoas que custa dinheiro, né, gente? É caro. Aí olha, e aí os nossos jovens têm isso aqui, né, Alfredo? A galera e olha lá, né? De vez em quando você acha que em casa tem um computador e tal. Mas, assim, como que a grana, o recurso financeiro, ele entra com uma barra aí, né, para algo que não é do campo da linguagem, né? E que, inclusive, pessoas que têm acesso a isso tratam isso como assim, isso aí é uma questão do técnico de informática e tal, como se a própria pessoa ela não pudesse entrar ali
E aquilo, ela está ali, ela aprendendo tudo aquilo ali, e tal, de repente ela vai descobrir que aquelas linguagens ali não são estranhas a ela, né? Ela vai entender um sistema operacional, ela vai entender uma página e tal, e o trabalho que a pessoa exerce, né, dentro daquela sociedade vai poder ser colocado de uma outra maneira, e aquilo vai surgindo várias coisas. Então, me lembrou a fala da Renata, que é rara. Eu, particularmente, não ouço muito isso, né? Eu ouvia, por causa do interesse, né, pelo Laçange e tal, e aí queria só marcar essa experiência, né? Obrigado por ter levado essa questão. Bom dia, obrigado pela fala, foi bastante interessante. Eu queria falar mais do professor de filosofia, mas se o senhor quiser comentar também, mas é uma fala mais voltada para o senhor, porque você relatou uma experiência, você usou dois tipos de mídia muito diferentes para fazer um tipo de ensino de filosofia para os jovens. E existe uma diferença fundamental entre essas duas mídias, que uma é de uma reflexão passiva e a outra de uma reflexão ativa, né? O jogo e o filme, a série que a gente estava falando. E aí, numa perspectiva de Wittgenstein, de filosofia, como jogos linguísticos que acontecem em contato uns com os outros, você conseguiu perceber algum tipo de influência da mídia nos tipos de jogos filosóficos que aconteceram naquele grupo, entre você e entre eles, nas dinâmicas, e se isso é interessante ou importante de se mediar da turma e trabalhar essas duas óticas de como as mídias hoje se apresentam para os consumidores delas no meio digital? Vamos lá, como é que é o seu nome? Daniel Chaves. Daniel. Obrigado, Daniel, pela questão que você levantou. Bom, vamos lá. Eu vou usar como exemplo, mas pode ser os dois, baralho e filosofia, né? Principalmente o baralho, a ideia, tem é totalmente diferente a dinâmica, realmente. Alguém para assistir, né, um episódio daqueles que a gente passou, como é que ocorre depois das discussões, como é que rola a dinâmica com um jogo de baralho, com um jogo, é totalmente diferente. Agora, os objetivos, eles também têm uns aspectos diferentes. Por exemplo, no jogo, o baralho chama-se Filosofando, o aluno que deu o nome, tá? Ele batizou o jogo. O Filosofando, ele tem uma questão um pouco de uma competição, né? Ele divide-se em grupo, e, assim, raras vezes, a coisa é tão intensa que já teve discussão braba, né? No jogo, ainda mais quando tem as perguntas geológicas. Elas não são múltipla escolha, valem mais pontos de propósito. Então, eles têm que demonstrar, falar, olha, se vocês demonstrarem aqui, explicar, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem o problema de atravessar a galinha, o milho e a raposa, essa é uma das que eu uso, e é um alvoroço completo. E eu faço isso, você tem que demonstrar aqui. Demonstrar é um ponto e meio e tal, não sei o quê. Então, cria aquela coisa de desenvolvimento, né, e de troca entre eles, às vezes até de briga, porque eles querem vencer e querem vencer. E quando eu faço isso, independente de ter algum equívoco ou não, eu sempre penso na questão do Enem, dos que querem. Né? O Enem não é uma competição. O Enem, você vai disputar uma vaga, um concurso, né, como todo concurso público. Pode não ser uma competição ali naquela hora, dividindo em grupos e tal, mas tem um aspecto de você se preparar para você alcançar, né, uma pontuação X e tal. Mas tem um aspecto também, só para concluir em cima da tua questão, que é o porquê eu escolhi um conteúdo. Né? A linguagem usada e que está colocada ali, é escolhida por mim. Né? E por que isso? E aí eu penso numa questão da transmissão, que é um problema dentro da solução, né? E, principalmente diante desse problema aqui. Né? Que isso aqui é bom e tem o outro lado da moeda que é um problema. Né? Por quê? Como fazer com que alguns deles joguem, mas que não seja um mero jogo, né? Ou seja algo que ele vai poder, ou ela vai poder, absorver, trocar, registrar, ou memorizar mesmo daquilo ali, como algo que não é só vamos ver quem ganhou e tal. Quando o professor está com grana, recebeu o salário, tem caixa de bombom, às vezes distribui, mas as aulas que a gente está construindo, isso está sendo construído da gente.
Eu não estou colocando para eles, isso é construído. Eles participam, eles escolhem, eles criticam, isso é chato, isso está ali, isso aqui e tal. Quando é um exemplo, um episódio do Black Mirror, que tem vários bons, a coisa é um pouco mais complicada. Para mim, para eles, não. Por quê? Porque, como eles têm que assistir, você não vai entender se você não ficar ali olhando. Então, a dinâmica da discussão é inevitável que eu também tenha que entrar ali para ajudá-los a puxar um debate, uma conversa sobre. Muito embora, gente, aí eu vou falar, esse tipo de mídia ali, ele é tão bem feito que alguns problemas estão na cara já, né? E esse livro já se identifica, mas é muito diferente. Detalhe, só para fechar a resposta, né? No Filosofia, por exemplo, tem um problema que eu tento solucionar conversando, né? Que é como tirar eles do jogo. O jogo de forca é conhecidíssimo, né? Mas como tirar eles da questão só do jogo, né? Isso não é uma forca comum, é a dica, né? E aí dá um trabalho danado, porque a dica da rodada ela é uma uma mini, uma miniatura, um resumo por exemplo, de uma questão do Enem. Entendeu? Mas um hiper resumo, sabe? Então, a dica ela é fundamental para que se preste atenção no jogo. E não adianta você acertar se você saiu só chutando a letra e tal. Você fez o jogo da letra, né? E você ganha. Não. Você tem que associar a dica que eu coloquei, né? Confiado que eu estou dizendo, evidentemente, e aí acertar e aquilo ali fixe. E realmente fixe. Fixe. Aconteceu uma coisa muito curiosa com o jogo do baralho, que um aluno veio falar comigo. Ele passou no Enem, né? Nós fomos para o UERJ, falou, professor, você não acredita. Eu acertei o nome daquele cara, Demócrito. Gente, na questão de múltipla escolha, eu tive a fé. Só professor de filosofia é meio louco, né? Demócrito de Abdera. Mas, enfim. E ele tinha um nome tão diferente, tão, né, atomista, e caiu no Enem no ano seguinte. Foi uma vez só. E ele ficou todo prosa. Quando bateu atomista, átomo e tal, ele já olhou e falou, esse aqui. Tá, mas ele contou para mim e foi muito legal essa troca, porque eu falei, bom, esses feedbacks vão aparecendo, né? E é legal, isso é uma coisa pequena. É isso, obrigado, Daniel. Olha só, é muito triste, mas eu acho que a gente vai ter que parar, né? Que agora que está esquentando, que eu mesmo tenho pergunta que eu gostaria de fazer, mas vou fazer depois. Então, eu queria agradecer todo mundo, agradecer principalmente os professores que estão aqui, agradecer os organizadores, e, infelizmente, não tem que parar, então não dá. Muito obrigado mesmo.